Agora a gente vai dar sequência ao à nossa discussão. Eu vou ser mais objetivo, mais rápido. Esse primeiro bloco eu achei era importante fazer essa introdução para que vocês tivessem uma reflexão acerca dos direitos que estão envolvidos, das consequências econômicas e até das estratégias de enfrentamento de problemas dessa natureza. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho a questão dos eventos, né, festas, shows, palestras, simpósios, congressos que estão sendo cancelados. Com a notícia do coronavírus, nós tivemos aí uma compreensão, nesse momento, que uma série de eventos que foram antecipadamente já determinados foram cancelados, e foram cancelados na proteção da vida das pessoas. A gente não sabe ainda, nesse momento, quanto tempo vai durar essa indicação de isolamento social. A gente não sabe exatamente quais serão os problemas futuros. Repito que a gente vive um momento de profunda transformação, de muita análise. Então, recentemente eu fui comunicado do cancelamento de alguns eventos que eu tinha muita vontade de participar. Um deles, um Congresso Internacional de Direito do Consumidor em Juiz de Fora, né, que era promovido e organizado, né, por colegas ali do Brasilcom, do Instituto Brasileiro de Defesa, né, de Política e Defesa do Consumidor. Então, esse evento aconteceria agora no final de março, em Juiz de Fora, está próximo, então foi prudente, acertada a decisão de cancelamento. Foi também cancelado um Congresso Internacional de Direito do Consumidor, também promovido pelo Brasilcom, um evento que as pessoas da área, certamente vários de vocês talvez já tivessem feito a sua inscrição, que era um congresso que aconteceria no final do mês de maio em Goiânia. Então, uma série de eventos futuros estão sendo cancelados diante dessas incertezas. Esses cancelamentos, como poderia ser o cancelamento, né, de um show de rock que você estava ali querendo ver, uma peça de teatro, um treinamento de uma aula, um curso que você está fazendo pontual, que não fosse um serviço de prestação continuada, eles vão sofrer as consequências do problema da pandemia. Não há possibilidade de manutenção daquele serviço disponível em detrimento da preservação da vida, da saúde e segurança de todas as pessoas envolvidas. E você tem que balancear os interesses envolvidos, os princípios, e ponderar qual deve, muitas vezes, ser sobreposto na busca por uma solução do caso concreto. Então, nas hipóteses de cancelamento de eventos dessa natureza, ainda que a gente entenda que eles têm uma série de regras próprias e que é comum que vocês vejam no anverso do ingresso lá no site, a política, né, de cancelamento. E muitas vezes a pessoa fala, não se responsabilizamos por cancelamentos decorrentes de problemas climáticos. Na hipótese de ter um problema climático, o evento será reagendado e realizado em data futura, não sendo devolvido hipótese nenhuma valor de inscrição. Tem o discurso que dizem, havendo um problema que impeça a realização da festa, do show, do congresso, o consumidor terá direito à utilização daquele crédito em data futura a ser designada, mas não poderá transferi-lo de nenhuma outra maneira, porque é pessoal o tipo de contrato celebrado. Tem uma série de contratos que já tem previsões de cancelamento ou adiamento. Isso é muito comum. Você pode ter os adiamentos por diferentes motivos. Então, cada caso concreto tem que ser analisado na sua específica dimensão. Mas o consumidor ele não deu origem, não deu causa àquele cancelamento. Não foi uma ausência, uma falta unilateral do consumidor. Então, para mim, seria abusiva qualquer tentativa de penalizar o consumidor pelo direito, né, de pedir a rescisão contratual, caso ele não deseje manter aquele contrato futuramente. Então, esses congressos que eu fiz, a minha inscrição e na minha situação específica nem teve pagamento em razão da minha associação a Brasilcom, associem-se a Brasilcom, acho que é importante vocês terem conhecimento e acesso do trabalho de instituições que são muito sérias na proteção e defesa do consumidor, e também posso fazer elogios aqui ao IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, e ao trabalho de uma série de outras instituições de defesa, né, associações civis. O Sistema de Defesa do Consumidor Nacional ele é um sistema de cooperação entre órgãos, né, privados, da sociedade civil e, obviamente, órgãos que estejam ligados à própria atuação do Estado. Bom, esses eventos, para aqueles que pagaram, você não tem, para mim, não seria razoável atribuir àqueles fornecedores a obrigação de indenizá-los pelo cancelamento. Perdas e danos nesses casos de rompimento de contrato, para mim, eles não são devidos. Não haveria, para mim, justa causa
de tentar pleitear reparação por um dano material ou moral do organizador de um evento ou de um show. Essa é uma visão de direito que eu respeito, eu compreendo, existe a possibilidade de você interpretar certas regras jurídicas nesse sentido, tentar fazer uma interpretação muito elástica da teoria do risco do empreendimento, quase que um risco integral, que não é aplicável na minha pessoal e humilde opinião, para tentar criar um pano de fundo de possível ação indenizatória. Entendo que não, é um momento fora do normal, o fato é imprevisível e extraordinário que demanda toda uma releitura desses institutos mais clássicos, mas, muito embora o fornecedor, na minha opinião, não pudesse ser obrigado a pagar indenização por dano moral ou material em razão desse cancelamento, os valores relativos ao ingresso adquirido, as inscrições, a mim, eles devem sim ser integralmente restituídos. Porque se o fornecedor não teve culpa pelo cancelamento e talvez não pudesse responder pelas perdas e danos deste fato derivadas, que seria eventualmente uma excludente de responsabilidade civil aí reconhecida, fato imprevisível e inevitável, se era um caso fortuito ou força maior, que existe uma discussão na doutrina, na questão técnica, da diferença entre o caso fortuito e força maior, se um seria derivado da força do homem ou da natureza. Para mim, sinceramente, na prática, respeitadas as discussões doutrinárias acadêmicas, o que me interessa, esse ponto talvez para vocês de uma forma mais direta, são os efeitos, no caso concreto, quando esses institutos estão presentes, quando há um caso fortuito ou força maior. Independente dessa questão técnica de ser fruto de força humana ou da própria natureza, os reflexos que eles causam concretamente na situação são idênticos, são fatos imprevisíveis, inevitáveis, invencíveis, digamos assim, insuperáveis, independente da vontade das partes, que impactam em determinada relação jurídica, e quando acontecem, para mim, eles liberam, entre aspas, o devedor da obrigação do pagamento de eventuais prejuízos, mas não libera o fornecedor da obrigação mínima de restituir ao consumidor o valor pago. Ah, mas o fornecedor vai ter um prejuízo muito grande. Aí eu acho que está dentro do risco do empreendimento. Se ele tiver que pagar todo mundo agora à vista, ele quebra. Isso também talvez possa ser revisto pelas próprias partes, num espírito de cooperação, numa negociação que talvez possa garantir o direito à restituição integral do valor pago, mas de maneira parcelada. Ou até, muitas vezes, na busca por uma solução mais rápida, que as partes possam entrar numa composição para estabelecer algum tipo de pagamento de alguma despesa operacional comprovada, que pudesse, de alguma maneira, recompensar a atitude do fornecedor em tentar lançar aquele produto ou serviço no mercado que seria benéfico para o consumidor, mas isso dentro de uma negociação das próprias partes. Então, acho que a cada vez mais vai ser fortalecida a tentativa de solução extrajudicial. É uma oportunidade para que os colegas possam tentar estimular o diálogo, a conversa, as negociações preliminares, não só como busca efetiva de solução, mas para poder também fundamentar a produção de provas para um processo judicial futuro. Muitos advogados, infelizmente, imaginam, e talvez até por uma ausência de um reforço forte, isso nas questões educacionais, não quero aqui, obviamente, fazer uma crítica aos colegas professores de direito do consumidor, mas tem muita gente que não é muito estimulada a negociar, nem muita gente é treinada a poder tentar fazer uma autocomposição. Tem gente que já vai querer ir direto para processo judicial. É um direito, mas como eu disse, eu acho que não é tão adequado neste momento. Então, buscar um tipo de composição, uma solução jurídica que possa ser mais rápida, ainda que exista perda parcial de algum valor pago diante desse cenário, eu acho que é uma medida que pode trazer resultados bastante interessantes e pode estimular vocês a desenvolverem a capacidade de argumentação e convencimento, de negociação. Isso pode trazer resultados futuros bastante interessantes. Então, eu acho, como eu disse, que na hipótese de cancelamento, por exemplo, de um show, de um teatro, de um curso, existe, portanto, a obrigação de fazer uma rescisão do contrato e devolução integral da quantia paga pelo consumidor, de forma parcelada,
Pode o consumidor que quiser, o advogado que assim estimular, estabelecer um canal de negociação onde uma parte do valor pago possa ser retido, ou se ainda não foi pago no cancelamento, pagar algum tipo de multa compensatória pequena, comprovada diante do caso concreto para se manter essa liberdade. Mas o fornecedor não pode, para mim, ele não teria base para poder se eximir da obrigação de restituir o valor de determinado contrato em razão de uma rescisão motivada no problema específico do coronavírus. Isso está acontecendo muito hoje em dia com pequenos empreendedores e grandes também que fazem festas. Festas infantis, festas de casamento. Então essas pessoas elas têm todo um planejamento prévio que demanda um investimento para a confecção de determinada decoração, de alimentação. Então tem casos concretos que o rompimento em cima da hora, abrupto ainda, que por esse motivo claro, vai trazer uma consequência negativa e prejudicial para alguns fornecedores. Existem custos que já foram efetivamente, de maneira comprovada, realizados. Então, aquele cancelamento vai trazer um certo prejuízo para alguns fornecedores. Agora, outros fornecedores estão tentando ainda, neste momento, infelizmente uma minoria, mas existem alguns, para mim, e desculpa a expressão, oportunistas, que querem ter uma vantagem forte, obrigando consumidores que tentam cancelar o contrato em razão do risco e do medo de ter algum problema futuro, ou da incerteza de qual vai ser a duração desses eventos, de exigirem desses consumidores, nessa hipótese, a rescisão com pagamento de uma multa muito alta, ou até da perda total de valores já eventualmente pagos. Novamente, eu recomendo aqui aos colegas uma tentativa, quando possível, de prorrogação de utilização daquele serviço, que se tem a possibilidade de um crédito para utilização futura. Não vou falar isso no casamento, né? Você vou apanhar aqui e falar, então você está querendo que o cara vai usar o crédito num outro casamento futuro, porque ele não vai fazer a festa dele. Não, mas talvez se você tem uma festa que possa ser feita para frente, uma confraternização de amigos, uma festa infantil de aniversário do seu filho, quem sabe talvez neste momento não seja adequado buscar uma tentativa de manter aquele valor pago para utilização num próximo aniversário, num próximo evento, numa próxima data. O ideal seria tentar caminhar no sentido de manter aquela relação contratual, privilegiar o princípio da preservação dos contratos. Mas quando não for possível, obviamente a legislação tutela o consumidor de maneira a garantir a restrição integral, caracteriza prática abusiva, à luz do artigo 39 da Lei do Consumidor, a retenção integral de valores ou exigência de pagamento de multas que sejam muito elevadas, ainda que exista previsão contratual nesse sentido. Tá? Então, a existência da previsão contratual não gera, por si só, direito absoluto da sua aplicação. Passou já o tempo, ainda bem, muito tempo, em que os contratos tinham uma força obrigatória, absoluta, no seu teor. A Lei do Consumidor justamente foi criada em reconhecimento da necessidade de a gente colocar um pouco limites, às vezes, ao exercício abusivo da posição dominante numa relação contratual. A Lei do Consumidor busca equilíbrio e harmonização de interesses para coibir certos abusos que vão gerar um impacto negativo nessas relações futuras. Logo, a existência expressa de uma cláusula que imponha em motivo de cancelamento, independente do motivo, até expressamente na questão de uma pandemia, a retenção integral e nenhuma devolução mínima, essa cláusula, para mim, ela é nula de pleno direito. No artigo 51, a gente pode fundamentar o seu pedido, né, de reconhecimento de nulidade da cláusula, portanto, impossibilidade que ela produza efeitos. E a eventual quantia que já tenha sido paga ou exigida, retida pelo fornecedor em razão de um contrato como esse, para mim vai caracterizar uma cobrança indevida. Então a cobrança indevida ela pode ser cancelada pelo consumidor antes de ser paga, nos estritos, na regra que está ali disposta no artigo 42 do CDC, bem como também deveria ser aplicada a condenação de devolução em dobro do valor indevidamente pago, e às vezes pago por falta de conhecimento do consumidor ou numa pressão muito grande do fornecedor, por algum protesto ou negativação em razão da suposta inadimplência ou do descumprimento daquele contrato. Então isso tem que ser visto também com bastante reservas. Penso que nos cancelamentos o fornecedor é obrigado a fazer a restituição integral dos valores pagos, inclusive taxa de conveniência, intermediação ou de entrega, mas que as partes pudessem de alguma maneira
estabelecer um mecanismo de negociação para pagamento parcelado. Bom, continuando também, a gente fala um pouco da questão da suspensão em academias de ginástica. Então, em vários lugares do Brasil, as pessoas preocupadas em cuidar da sua própria saúde, não só de questão estética, contratam serviços, né, de academias de ginástica, de pilates, algumas academias que promovem a defesa pessoal, artes marciais. Neste momento de isolamento social, que se recomenda distanciamento entre as pessoas, essas são atividades que não podem ser mantidas sem prejuízo da proteção da saúde das pessoas. Então, existem algumas cidades onde as autoridades locais já decretaram ou criaram normas jurídicas que impedem o funcionamento neste momento, e outras tantas estão ainda tolerando algum funcionamento ou determinando readequação, que determina a utilização, né, de meios de higienização, distância entre pessoas, atividades que sejam transferidas para locais abertos, onde o risco de contágio seja menor. Mas, se o consumidor quiser, neste momento, ele poderia, para mim, suspender aquelas atividades, pedir um trancamento dessas atividades e haveria necessariamente uma prorrogação daquele contrato para a data futura. Então, o período de suspensão que esse contrato tivesse em razão de problemas ligados ao Covid-19, ao coronavírus, ele deveria ser compensado com a prorrogação de prazo do contrato futuramente. Então, nessa questão específica, além de você ter o direito de prorrogar aquele tempo de contrato, eu particularmente entendo que as academias não deveriam promover a cobrança de valores nesse período. Então, se você tem um débito automático, parcela de cartão de crédito, a própria academia deveria solicitar ao órgão pagador a suspensão daquele pagamento nesse período. Ou se você, compreendendo que tem um pequeno empresário, um empreendedor que necessita daquele fluxo de caixa para manter a sua atividade válida, especialmente em momentos de crise, que você até aceite fazer pagamento quando possível, mantendo os pagamentos anteriormente já colocados, mas, como eu disse, com prorrogação de prazo para a utilização desses serviços. Então, se hipoteticamente esse problema for debelado e sair do Brasil daqui a 3 meses, esses 3 meses deveriam ser acrescidos ao seu contrato. Então, se a gente está no mês aí de março e se ficasse 3 meses e até junho, eu teria o direito de usar os 3 meses que ficou parado prorrogados mais para frente. Então, a gente teria uma maneira de recomposição, indiretamente de reposição daquele serviço quando assim fosse feito. Quando não for possível a utilização em período futuro, seja porque eu fui transferido de cidade, tive um problema grave de saúde, um fato que é determinante no impedimento dessa manutenção, ou talvez até por um desejo de não continuar por algum medo, algum risco de contágio, eu entendo que nessas hipóteses poderia ser negociado um abatimento proporcional do preço. Então, se eu tivesse contratado 12 meses de academia e tivesse feito 6 meses, nessa hipótese, não querendo fazer os 6 meses adicionais por este motivo, talvez eu pudesse ter o abatimento proporcional dos valores pagos. Abatimento proporcional não quer dizer regra de 3, 6 meses para frente, cancela mais 6. Tem despesas que possam, às vezes, ser feitas de maneira global, que são criadas de maneira única, acesso, outros funcionários, carteirinha, tecnologia, que não necessariamente são pulverizadas na mensalidade de maneira a dar para a gente o direito exato, uma regra de 3 matemática, de ter um abatimento numa conta tão específica, tá? Mas, obviamente, o consumidor não tem a obrigação de ficar preso, cativo àquele contrato se ele não tiver interesse nessas hipóteses na proteção dos seus direitos. Eventual cláusula contratual poderá ser revista, no sentido de ser afastada a abusividade, recalculado algo que seja compatível com as questões envolvidas. Então, eu trouxe aqui para vocês até um exemplo da questão da academia, né, Bodytech, em que eles disseram: os contratos serão automaticamente prorrogados pelo número de dias que as academias permanecerem fechadas em função do decreto. Então, aqui especificamente, essa academia, né, que é uma rede de academias até nacional, ela informou os seus consumidores previamente. Isso é essencial, que a informação não é um fim em si mesma, informação é um direito básico, pelo qual todos os outros direitos são derivados, porque somente a partir de uma contratação adequada, bem informada, consciente, é que a gente vai poder produzir os efeitos futuros. Nessa especial característica, portanto,
a Bodytech e outras tantas academias que suspenderem as atividades agora, indiretamente elas promovem um trancamento daquela matrícula e o período de suspensão deverá ser adicionado ao término do contrato, de maneira que o consumidor tenha efetivamente o período inicialmente contratado efetivamente usufruído, com suspensão das cobranças neste período de suspensão ou, caso o consumidor opte em contribuição e até em harmonização desses interesses em manter o pagamento, que obviamente ele tenha essa compensação futura sem cobrança. Podemos também falar agora de um outro tema que é bastante sensível, que é a questão da resistência, às vezes injustificada, de alguns planos de saúde em realizarem procedimentos necessários aos testes, aos exames e testes de detecção do coronavírus, ou mesmo situações que demandam uma internação médica. Então, alguns planos de saúde estavam criando uma resistência injustificada nos deveres de tratamento de um problema como esse. Alguns tentavam alegar que tinha uma cláusula genérica, que era um problema de pandemia, um problema mundial, então isso foge, obviamente, dos limites das obrigações contratuais. Importante dizer, né, que no Brasil a gente tem a questão da saúde suplementar. Os planos de saúde eles são regidos pela lei do consumidor, porque é um contrato de consumo. A gente tem a lei dos planos de saúde, lei 9656 de 98, que vai tratar dos planos, né, de saúde suplementar que forem contratados a partir, salvo engano, ali do dia 2 de janeiro de 1999. Aos idosos também a gente pode colocar a incidência da legislação do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Então, é um arcabouço jurídico, né, um conjunto de normas jurídicas que dialogam na proteção do consumidor. E o consumidor de planos de saúde, em geral, ele já tem uma vulnerabilidade agravada. O consumidor seria hipervulnerável. Quero acreditar que ninguém contrata um plano de saúde com o interesse de utilizá-lo. É um tipo de contrato que a gente tem, que a gente paga na intenção de não ter muito uso. E muitas vezes aquele pagamento que a gente faz, a escolha de um plano de saúde, é uma das despesas principais que uma pessoa tem. Ele programa basicamente suas despesas normais e projeta ao longo do tempo uma possibilidade de manter esse contrato. Então, eu tive muitas consultas um tempo atrás, seja no Procon, no meu escritório, colegas advogados, falando: Thiago, eu tenho um problema que meu plano de saúde não cobre o exame do Covid-19. Eu estou ligando para o plano, ele diz que não cobre. Ele não cobre porque ele alega que no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, não constam esses procedimentos. Eu já tenho um entendimento há muito tempo, e quem me conhece como advogado e professor sabe disso, eu milito nessa área de direito à saúde, brigo muito com alguns planos de saúde que, nos casos que eu me envolvo, na minha opinião, cometem práticas abusivas, seja de negativo de cobertura e reajustes abusivos. Então, há muito tempo eu milito nessa área e, infelizmente, existem várias sociedades empresariais que tentam, através de contratos de adesão, limitar suas obrigações, que eles tentam recusar atendimento com a alegação de que existe prévia e expressa exclusão no contrato, ou que aquele tipo de procedimento não tem previsão contratual, que a doença não está no rol de procedimentos, seria na questão dos medicamentos, off-labels. Mas eu tenho sempre como regra o entendimento seguinte: o médico é o senhor do tratamento. Então, se o médico do plano, que conhece o paciente, tem vínculo contratual com o plano e outras tantas sociedades, clínicas, hospitais, a cadeia de consumo, se ele determina algum procedimento, o plano não deveria recusar aquele atendimento quando embasado num laudo médico circunstanciado. Então, uma cláusula contratual não poderia limitar tempo de internação, o local onde o procedimento vai ser feito, a melhor técnica terapêutica na busca pelo melhor resultado para o paciente. Então, em razão desse questionamento que tinha sobre a obrigação ou não de cobertura, que para mim já era obrigado a cobrir quando tivesse uma recomendação médica com laudo médico circunstanciado, importante, portanto, não criar uma situação alarmista, que todo mundo tem, quando descobre alguns sintomas, já procurar rapidamente um hospital ligado ao plano, porque isso não vai funcionar. Neste momento, o ideal é que as pessoas entrem em contato com o plano, com a devida recomendação e indicação médica, na presença dos sintomas que são já amplamente divulgados pela mídia, que o plano de saúde direcione aquela pessoa a algum local onde ela possa fazer o exame. Esse exame ele é garantido para todas as pessoas sem custo, independente do tipo de plano,
se é uma segmentação ambulatorial, então o tratamento é somente ali para exames e testes de emergência, ou até na segmentação hospitalar, né, que as pessoas contratam com utilização, com o direito de utilização de internação. Você contratou um plano de saúde, o exame ele já é garantido. Foi editada até uma resolução normativa, que é uma forma de regra jurídica, que hierarquicamente superior não pode nunca ser contra uma lei, especialmente um microsistema, a lei do consumidor, norma, ordem de público e interesse social. Então essa resolução 453 da ANS, ela diz o quê? Que os planos devem garantir a cobertura de testes diagnósticos para infecção pelo coronavírus para todos os pacientes. Você tem que ter encaminhamento médico, ligando para o seu plano de saúde, ele vai direcionar algum estabelecimento que tenha a possibilidade de realizar isso. Na internação, quando após a detecção do exame, o médico especialista indica a necessidade de internação, essa vai ser garantida somente para aqueles que tiverem contrato hospitalar. Estamos hoje em dia vivendo um problema que talvez numa corrida pela ânsia das pessoas, existe uma falta de kits necessários para a realização dos exames. Então isso é uma obrigação do fornecedor. O fornecedor ele deve, na medida do possível, providenciar os kits para a prestação desse serviço e não pode negligenciar na compra de kits, alegando que o volume de pessoas cria uma impossibilidade. Então os órgãos públicos têm que ficar muito em cima para verificar se efetivamente isso acontece. Nesse caso, então, a recusa de cobertura do exame, quando aconteça, devidamente indicado por um médico, com os sintomas específicos, sem encaminhamento, ela vai caracterizar para mim uma prática abusiva, porque ela coloca o consumidor numa posição de desvantagem exagerada, ela se prevalece talvez da ignorância ou da necessidade médica do consumidor para poder impingir eventual cobrança, alegando impossibilidade de realizar o exame ou até ausência de previsão contratual. Alguma cláusula contratual que exclua especificamente isso, para mim, é nula de pleno direito, então, portanto, o artigo 51, inciso 4, vai retirar a validade de uma cláusula contratual nesse sentido. E se algum consumidor pagar pelos exames que forem colocados, esse consumidor ele vai ter o direito, obviamente, ao cancelamento da cobrança, se ele não tiver efetivamente já pago, ou a devolução, para mim, em dobro do valor cobrado. Existe hoje em dia uma discussão nos tribunais, uma discussão que eu discordo, respeito, mas discordo frontalmente, que é condicionar a obrigação de devolução em dobro a eventual prova de má-fé do fornecedor. A má-fé é muito difícil de ser provada. Transferir essa prova para o consumidor é um absurdo. Então, para mim, a ausência de boa-fé por si só já justificaria a devolução em dobro. É texto legal. A devolução em dobro não é para gerar enriquecimento sem causa. Em geral, nem geraria, pelo perfil de condenação em geral do Poder Judiciário brasileiro. Mas seria um meio eficaz de combate à tentativa de obtenção de vantagem indevida, que seria mínima indenização. Então, a resistência injustificada e comprovada de autorização no exame, para mim, por si só, já caracterizaria motivo suficiente para a aplicação do 42 e devolução em dobro. Se as pessoas tiverem problemas e tiverem com dificuldade de acessar os PROCONs que estão com atendimento suspenso presencial em algumas cidades, sempre oriento que elas devam, né, fazer uso do meio de reclamações do consumidor.gov.br, que no mínimo você vai ter uma possibilidade de registrar numa plataforma de resolução de conflitos a comprovação dessa tentativa. Façam também um registro junto ao site, né, a ouvidoria, ligação mediante protocolo, anotem número, horário, nome das pessoas, que muitas vezes essa ligação a pessoa se nega a te dar um número de protocolo, alegando que aquele é um contato que não é o setor, que não gera protocolo continuado. Então, o registro da comunicação e questionamento é, para mim, essencial. Existem campanhas que estão sendo já feitas, né? Eu participo como membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui do Rio de Janeiro, e a OAB está fazendo uma campanha, a comissão, bastante importante na divulgação dos direitos dos consumidores. Então tem aí duas artezinhas pequenas, se alguém quiser pode seguir lá, @CDCOABRJ no Instagram, tem a página da comissão, tem minha página pessoal também, @Thiago Loyola, ou no Facebook Thiago Loyola, Thiago com TH, Loyola, né, com Y, do PROCON e OAB. Então vocês vejam aqui, através das artes, que os planos de saúde são obrigados a cobrir os exames para testar o coronavírus. Não só porque consta no rol obrigatório de procedimentos da ANS, porque também seria uma obrigação médica derivada do encaminhamento médico adequado. No próximo bloco, então, a gente vai dar continuidade a falar desses problemas em momentos do coronavírus,
E vamos tratar de uma outra série de questões, como o possível vencimento antecipado de dívidas, aplicação da teoria da imprevisão, entre outros assuntos.